Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós paramos no capítulo 7, há alguns meses atrás, e vamos prosseguir hoje, se o Senhor permitir, a partir do capítulo 8, alguns versículos, aqueles que o Senhor nos conceder, em que meditemos na palavra do Senhor nesta noite. O Senhor Jesus aqui está caminhando ainda no território dos gentios, né? Jesus pregou para os judeus, Jesus fez milagres, Jesus fez prodígios no meio dos judeus, e depois ele foi para o povo que não era judeu. O povo que não é judeu é chamado de povo gentil, né? De qualquer nação que seja, da Síria, da Fenícia, enfim. E Jesus já estava passando por essas regiões, já tinha curado pessoas, já tinha expulsado demônios também de pessoas que eram dessas gentes, desses povos que não eram judeus, já nos anunciando uma boa notícia, que a salvação, ela não era só para os judeus, que a salvação era para todos nós, né? Que o pão vivo que desceu do céu é para nós também. E é por isso que Marcos decide relatar, assim como também Mateus, uma segunda multiplicação de pães. Porque por ser um milagre assim tão específico, um milagre tão diferente, poderia ter ficado a narrativa só da primeira, mas o evangelista Marcos decide também mostrar que Jesus multiplicou pão duas vezes. Talvez algum irmão, alguma irmã nem saiba disso, ou não lembre disso. Mas não teve só uma multiplicação de pães, teve duas. E esta aqui é a segunda vez em que Jesus multiplica pães. E o texto começa no versículo 1, dizendo que naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse. Aqui a gente já percebe o interesse dessas pessoas, dos gentios, em Jesus, porque se reuniu naqueles dias grande multidão. Grande multidão. Não sei se eles estavam ali apenas para receber alguma cura, algum milagre, mas o fato é que Jesus ensinava essas pessoas, e elas estavam ali, elas permaneceram ali, e elas tinham expectativas sobre Jesus, elas queriam estar perto de Jesus, e elas não tinham o que comer. Mas elas não estavam preocupadas com isso. Esse versículo 1 nos mostra quantas vezes a gente, por causa de questões aqui pequenas da terra, a gente deixa de estar perto de Jesus. Porque alguém que estava ali poderia dizer assim, não, eu já estou aqui há bastante tempo, ouvindo esse homem, mas eu não tenho o que comer aqui, eu vou embora para casa. Assim somos nós. Eu cheguei muito cansado do trabalho, não tem como eu ler a Bíblia. Essa semana foi muito difícil para mim, eu vou tirar o fim de semana para descansar, eu não vou nem na igreja. Algumas pessoas, infelizmente, sepultaram. Viu, irmãos? Escute bem isso aqui que eu estou dizendo, que é profético, não no sentido do que eu estou prevendo o futuro. Eu estou falando do passado e confirmando um presente triste. Algumas pessoas sepultaram velhos hábitos santos que tinham. Elas tinham
hábitos santos. E elas não têm mais, simplesmente elas não têm mais. Algumas pessoas simplesmente não vêm para a comunhão da igreja, reunirem-se no sábado pela manhã para estudar a Bíblia na escola sabatina. Algumas pessoas sepultaram esse hábito. E eu posso dizer isso de cátedra, como dizem por aí. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque eu estou aqui desde os meus 12 anos de idade. E eu acompanhei, desde os meus 12 anos de idade, a peregrinação deste povo por vários endereços dessas cercanias aqui. João 23, Henrique Jorge, sei lá, em Bom Sucesso. E eu estava nas escolas bíblicas para ver as pessoas. E tem pessoas que sepultaram esse hábito. A nossa igreja tinha um culto na quarta-feira, um culto com pregação, com pregadores, com um culto. E a nossa igreja sepultou este culto. Mas, por graça de Deus, este culto foi ressuscitado. Não nos mesmos moldes, mas como um culto de oração, onde vem uma média de 4 pessoas. Por quê? Por quê? Né? Por que essas pessoas estavam aqui tanto tempo sem comer perto de Jesus? E por que alguns de nós temos sepultado hábitos santos? Quando deveríamos mortificar era as paixões da carne, né? As coisas velhas. Nós deveríamos matar as coisas velhas que fazem mal, que são carnais. Então reaviva isso, irmão. Reavivamento não é necessariamente um fervor em uma fala, em um grito, em um evento. Reavivamento é quando o que estava morto volta a viver. Eu vejo nesse versículo 1 pessoas que estão avivadas. Eu nem sei, eu não posso julgar tanto assim. Mas elas estão ali, vivas na presença de Jesus. Elas não saem da presença de Jesus. O não ter o que comer não tira elas da presença de Jesus, entenderam? Então, muita coisa podia tirar você daqui hoje. Muita coisa podia ter feito você não estar aqui hoje. Muita coisa fez você não estar aqui outros dias. Muita coisa faz com que você não leia a Bíblia como você deveria, não ore como deveria, não viva como deveria. Muita coisa tem tirado você da presença de Jesus. Ou melhor, você tem permitido que muita coisa tire você da presença de Jesus. Porque a coisa mesmo não vai lá te tirar, não. A decisão é sua. Né? Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Jesus teve compaixão daquela gente, porque, olha a informação do versículo 2, já fazia 3 dias que eles estavam com Cristo e não tinham o que comer. A informação não é muito exata, mas pode dar até a entender que esse pessoal estava num jejum de 3 dias. Dá a entender isso. Né? Ou eles tinham passado 3 dias e por isso a comida tinha se acabado, não sei, ou uma coisa ou outra. De todo jeito, essa multidão está provando que ela quer estar
com Cristo. Essa é uma mensagem que está vindo no meu coração aqui agora. Porque eu leio o texto, eu busco de Deus algo do texto para passar para os irmãos. E isso não tinha vindo ao meu coração, e está vindo aqui agora, a vocês. Né? Que nós façamos tudo para estar na presença de Jesus. Que nós não deixemos que nada nos tire da presença de Jesus. Mesmo um jejum de 3 dias, mesmo não tendo o que comer. Aí Jesus diz assim: se eu os mandar para casa em jejum, sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Isso nos apresenta um Jesus preocupado com coisas naturais. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe. E isso me leva também no Espírito de Deus a dizer para você e pegar também para mim: confiemos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele se preocupa até com essas questões que parecem ser menores, porque elas não parecem ser questões espirituais, são questões daqui mesmo, são questões práticas e naturais humanas. Eu tenho aqui pessoas comigo há 3 dias sem comer, não tem nada aqui por perto para elas acharem pão. Até que elas cheguem a algum lugar onde tenha comida, elas poderão desfalecer. Jesus está preocupado com isso. E aqui não precisou nem ninguém chegar até ele e dizer, e reclamar e pedir: Senhor, nós estamos desfalecendo, Senhor, nós estamos com fome, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já sabem das nossas necessidades. Antes que nós possamos até abrir a boca para dizer para Ele, Ele sabe do que nós precisamos. Então, confiemos no Senhor. Você já tem mensagem para ir embora. Não saia da presença de Cristo e não pare de confiar no Senhor. Você já tem mensagem para ir embora. Mas os discípulos responderam para Jesus: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Eu não sei se não vai dar tempo a gente chegar até o ponto onde eu tinha planejado. Mas lá na frente, Jesus dá um suspiro, sabe? Sabe aquele suspiro de... tipo assim, eu não estou em tempo de não aguentar mais a burrice desse pessoal ao meu redor. Isso não tira o fato de Jesus ser amoroso e bom. Mas ele já chegou a dizer: até quando eu vou suportar essa geração incrédula? E ele disse, depois que ele ressuscitou, para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús: mas vocês são lerdos, hein? Lá diz assim: vocês são tardos ou tardios para entender. Vocês demoram a entender, demora a cair a ficha. Ou seja, lerdos, mas vocês são lerdos, hein? Vocês são lerdos para crer. Esses discípulos viram Jesus fazer tanta coisa até este ponto aqui, irmão. Não é? Viram Jesus ressuscitar mortos, expulsar demônios, não é? Viram Jesus andando sobre as águas, acalmando tempestades. Viram Jesus multiplicando o pão. E agora estão com essa pergunta: como é que alguém poderá saciar de pão esse povo nesse deserto? Então,
que o nosso coração se acalme. Que o nosso coração se acalme pelo Jesus que nós conhecemos. Nós sabemos quem Ele é, o que Ele já fez e o que Ele pode fazer. Então, descansemos no caráter de Jesus. Mas você vê como as coisas estão todas conectadas? Porque quando alguém fica muito tempo longe da presença de Jesus, começa a se esquecer de quem Jesus é. Aí você vai sepultando os hábitos que te deixam mais na presença de Jesus, porque Jesus está sempre na nossa presença. Mas nós não estamos sempre na presença de Jesus. Nós não estamos sempre presentes com Jesus. Jesus está sempre presente conosco, mas nós não estamos sempre presentes com Jesus, entendeu? E não estando nós presentes com Jesus durante muito tempo e por conta de muitas questões injustificáveis, a gente vai esquecendo quem Ele é e, portanto, perdendo a confiança nele. Ore mais e melhor. Leia mais a Bíblia e melhor. Porque não é só quantidade, é qualidade. Congregue mais, comungue mais, tenha mais comunhão com o Senhor. Existe uma fé individual, existe uma oração individual. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, mas existe uma fé coletiva, existe uma oração coletiva, existe uma adoração coletiva. O Senhor se agrada da comunhão, Ele quer ver os seus filhos juntos. Ele quer ver os seus filhos contando, inclusive, pecados uns para os outros, e perdoando uns aos outros, e não culpando uns aos outros, e orando uns pelos outros, para que sarem de suas dores, enfermidades, e sejam perdoados dos seus pecados. Isso está ou não está na palavra do Senhor? E nós estamos fazendo isso por algum acaso? Deve aqui ter no meio de nós, ou de alguém que nos escuta nesse momento, ou em algum outro momento, alguém que decidiu, assim, aderir a novos hábitos. Toda hora que você sabe, né? Você não pode colocar nada na internet que, pronto, vai aparecer, você colocar lá, sei lá, se você quiser colocar lá que você está querendo aprender a surfar, não vai parar de aparecer prancha para você comprar. Né? Vai ficar todo tempo aparecendo uma prancha para você comprar. Quando você é o tal do algoritmo lá, né, da internet, né? Então, eu perdi até o raciocínio do que eu ia dizer. Essa tal da internet, ela tira o juízo da gente, né? Mas voltará, o raciocínio voltará, porque eu estou falando de comunhão, eu estou falando de hábitos, eu estou falando de estarmos mais na presença do Senhor Jesus, eu estou falando de nós estarmos em contato com aquilo que verdadeiramente vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, com aquilo que verdadeiramente vai fazer com que o nosso coração se acalme e descanse. E agora eu me lembrei do que eu ia falar. É que você, de repente, coloca lá que você quer ficar mais saudável, né? Aí você bota lá no Google, você escreve lá. Como ficar mais saudável. Aí pronto, vai aparecer 1 milhão de exercícios para você. Toda hora vai ficar aparecendo. Homem, exercícios para você depois dos 40 perder a barriga. Já viu, irmã de mar? Né? Aí pode ser que tenha algum irmão aqui, irmã, alguém que está ouvindo a gente, que aderiu a um hábito desse. Palmas para você, está correto. Você está correto. Você não tinha esse hábito, passou a ter. Não fazia, passou a fazer. Era um horário que você estava fazendo outra coisa ou nada.
e agora você está fazendo um exercício físico. Alguns 3 vezes por semana, outros até todos os dias. Ou seja, não tinham um hábito e fizeram um hábito surgir, né? Mas na vida espiritual, o que muitas vezes tem acontecido é o que eu falei no princípio, com muita tristeza. A pessoa tinha o hábito espiritual e fez o hábito morrer. E fez o hábito morrer. Eu quero, em nome de Jesus, que as pessoas que me escutam aqui agora, todas, porque hoje, novamente, está sendo gravado, todas que me escutam agora, pensem, como foi ou por que foi que eu perdi este hábito que me deixava mais na presença de Deus? Por que eu perdi este hábito espiritual? Por que eu lia e não leio mais? Por que eu oro e não oro mais? Por que eu congregava e não congregava? Ou então, por que eu congregava daquele jeito e hoje eu congrego desse jeito? Por que eu lia daquele jeito e hoje eu estou lendo desse jeito? Por que eu contribuía daquele jeito e hoje eu estou contribuindo desse jeito? Amém, irmão? Eu estou falando alguma coisa assim sem sentido? Será que alguém mais aqui também tem essa sensação? Será que algum espírito, será que o Espírito de Deus testifica aí em você aquilo que ele está testificando aqui em mim? Aí Jesus perguntou para eles: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Interessante aqui, né? Eu não sei se Marcos perdeu alguma coisa aqui, ou se ele não quis escrever, ou se foi isso mesmo. Porque Jesus não repreende, por enquanto. Ele escuta aquilo, porque eles disseram: como é que alguém vai alimentar esse povo no deserto? Jesus já podia ter de cara dito: vocês não estão lembrados? Não, rapaz, mas ele vai dizer, viu? Depois ele vai dizer. Jesus só faz perguntar: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então, Jesus mandou o povo sentar no chão, porque precisa de ordem, precisa de organização, né? É preciso ter ordem. Jesus também se importa com essas coisas. Deus não é Deus de confusão. As coisas têm que ser organizadas. Nós também não podemos ser idólatras da organização, porque tem gente que adora mais a organização do que o Espírito de Deus. Tem gente que tem uma obsessão por organização. Tem gente que tem uma atração excessiva por organização. Isso não é bom. Porque tudo que é demais é veneno, né? Aí a pessoa, só porque viu o púlpito assim, ela não vai voltar mais para a igreja. Eu vou ajeitar, porque pode ser que alguém se perturbe muito. Mas, ao mesmo tempo, se tudo aqui tivesse bagunçado, gente correndo para um lado e para outro, o povo tudo falando ao mesmo tempo, Deus não se agrada. Tem que ter ordem. O pessoal está 3 dias sem comer. Se de repente ali, Jesus diz assim: olha aqui, tem esses 7 pães, porque você já sabe o que vai acontecer. Aparece ali um montão de cestos de pão, aquele povo ia feito louco, passando uns por cima dos outros para poder pegar o pão. Que é coisa feia, não é isso aí? Não é coisa feia, né? Tem comida de graça. Ixi, aquele povo tudo correndo. Pelo amor de Deus, fique por último. Se comporte como um filho de Deus, fique por último. E aí ele manda organizar, e ele pega os pães e faz o que ele faz com tudo que coloca-se nas mãos dele. Jesus, eu estou fazendo uma oração aqui agora. Jesus, recebe cada um de nós em tuas mãos.
Sabe o que é que Jesus faz quando alguém coloca algo na mão dele? Estou vendo aqui o Brian aqui, olhando para mim com muita atenção. Aí está ali os pais dele. Vocês, eu acredito, já devem ter colocado ele nas mãos de Jesus, né? Assim como também a Bia, né? Que, inclusive, eu acho que ela deve estar agora lá nos braços de Jesus. Mas voltando a falar sério mesmo, está aqui um adolescente aqui, o Brian, né, que está nas mãos de Jesus. Tá? O Brian colocou na mão de Jesus. Sabe o que Jesus faz quando alguém coloca algo nas mãos dele? Primeira coisa que ele faz é dar graças. Ele dá graças a Deus. Ele abençoa. Então ele dá graças ao Senhor pela vida do Brian. E aqui você pode pensar em qualquer outro que está aqui, viu? Ele está sendo só o exemplo. Ele abençoa o Brian e depois sabe o que ele faz com ele? Reparte ele em vários pedaços e distribui, entendeu? Ele já está aqui, ó, um pedaço dele aqui aprendendo a fazer algo para o Senhor. E ele vai ser distribuído por outros lugares. Repartido como instrumento de alimento espiritual e de bênção na vida das pessoas. Assim devemos ser cada um de nós que estamos aqui, colocados nas mãos de Jesus. Ele dá graças, abençoa, reparte, né, e distribui. Entrega para os discípulos vão distribuindo. Tinham também alguns peixinhos, e Jesus abençoou os peixes, mandou que fossem entregues, mandou que fossem distribuídos, o povo comeu, o povo se fartou, e dos pedaços que restaram, recolheram 7 cestos. Na outra multiplicação de pães, foram 12, nessa foram 7, são números assim bem significativos, né? Na outra tinha mais gente, que era 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Talvez umas 20.000 pessoas ao todo. E nessa 4.000 homens, talvez umas 16.000 pessoas ao todo. Na outra sobrou mais, e nessa sobrou menos. O povo estava com mais fome, né? 3 dias sem comer. E o cesto daqui era maior do que o de lá. A gente só sabe disso por causa da informação dos estudiosos de grego. Porque tem palavras diferentes para, né? Tem cumbuca, tem bacia, tem vasilha, né? A gente aqui tem as nossas palavras. E quando alguém fala em cumbuca, você pensa em algo, uma bacinha pequena. Você fala uma bacia, você pensa em algo maior. Então, tinha lá 2 palavras para cesto, esse cesto aqui é maior. É o mesmo cesto que foi usado para o apóstolo Paulo fugir de Damasco por cima de um muro. Então, para caber um cesto e cabia um homem dentro. Então, sobraram 7 cestos em que cabia uma pessoa dentro, cheios do que sobrou daqueles pães e peixes que foram multiplicados pelo Senhor Jesus. O povo comeu e o povo se fartou. Na presença de Jesus, a gente se farta. Aí é que está a tua ilusão, viu, iludido? Não estou falando aqui com ninguém, estou falando com todo mundo, e não estou falando com ninguém. Está entendendo? Eu estou falando com todo mundo e não estou falando com ninguém. Mas aí está a tua ilusão, iludido. Vou até olhar para ali, assim, que nem um olho parado, assim. Qual é a tua ilusão, iludido? É achar que, deixando os teus hábitos espirituais para ir em busca de outras coisas, porque quando você não está aqui sábado de manhã, você está em outra coisa. Quando você está aqui quarta-noite, você está em outra coisa. Quando você não está lendo a Bíblia, você está em outra coisa. Quando você não tira tempo para o Senhor, você está tirando para outra coisa. Você está achando que essas outras coisas vão fazer o que contigo? Está vendo? Louvado seja Deus aí pela minha filha. Essa é a resposta. Você está achando que essas coisas vão te fartar. Que elas vão te
te dar fartura, que elas vão te deixar satisfeitos, não vão. O que farta a gente é estar na presença de Jesus. Só come que fica alegre. O pessoal fala como fica triste, mas a gente come que fica alegre. Come que descansa. Na presença de Jesus. Eram cerca de 4.000 homens, aí Jesus os despediu e logo a seguir entrou no barco juntamente com os seus discípulos, né? Disse para eles, podem ir agora, vocês já comeram. Jesus atende a gente, irmãos. Jesus nos atende. Ele está atento a nós. Atende significa estar atento. Jesus está atento a nós. Aí ele entrou num barco com os seus discípulos e foi para uma região que é uma região assim desconhecida, ninguém sabe direito onde é. Alguns dizem que é o local onde nasceu Maria Madalena, né, a região de Magdala, mas aqui se diz Dalmanuta. Então o texto vai terminando dessa forma, mas ele continua. Você pode ler em casa e, se o Senhor nos permitir, em uma próxima ocasião nós vamos continuar caminhando por esse texto, nos fartando da presença de Jesus. Tem uma maneira bonita, sertaneja, matuta no bom sentido, de dizer a palavra falta, né? Como é que se diz falta na maneira sertaneja? Farta, não é? Então, não farte não. E eu posso terminar dizendo assim, porque quem farta, não se farta, não é? Quem farta o culto, não se farta da presença. Quem farta na leitura bíblica, não se farta da presença. Quem farta na oração, não se farta da presença. E que o nosso desejo seja ficarmos fartos, cheios da presença do Senhor Jesus. Amém? Nunca faltosos e sempre fartos da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esses momentos que aqui nós passamos, pela tua graça e misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos alimenta com a tua santa presença. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas escolhas erradas, perdoa quando nos distanciamos de ti, Senhor, porque isto só faz mal a nós, mas o Senhor fica triste quando algo nos faz mal, porque o Senhor nos ama. Então que o Senhor nos resgate, que o nosso coração seja atraído, que o nosso coração seja resgatado por ti, e nós possamos estar sempre em tua presença, em tudo o que fizermos no nosso dia a dia, fazendo o que for, que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.